Durante as últimas semanas nós temos conversado sobre como a gente pode sair da escuridão e expormos um pouco dos nossos problemas, trazendo-os à luz do amor de Deus. A gente viu também como tratar dos nossos maus hábitos, mágoas, vícios, coisas estas que destroem a nossa vida. Depois de 6 semanas no caminho da restauração, muitos de vocês já experimentaram pequenas e grandes mudanças. Muitos já estão frequentando as reuniões do Celebrando a Restauração, todas as sextas-feiras, lá no Colégio Querigma, Oswaldo Cruz, 3401. É um lugar muito precioso, onde você tem o grande grupo, o momento de compartilhar no pequeno grupo. Muitos de vocês já frequentam pequenos grupos, têm compartilhado um pouco das suas lutas pessoais, têm parceiros de lutas, parceiros que realmente podem lhe acompanhar e lhe ouvir. E outros têm procurado nossas equipes de oração, muitos se entregaram a Jesus durante esses dias, e outros experimentaram até reconciliação com Deus através do perdão. Isso tudo é maravilhoso. Mas hoje nós queremos falar sobre como manter isso. Nós somos craques em começar projetos e não terminarmos esses projetos. A gente desiste pelo caminho em tanta coisa, tantos cursos, tantas caminhadas. Mas nós queremos neste 7º passo falar particularmente sobre como manter o processo de restauração que é para a vida toda. Como não retroceder, não tropeçar, não experimentar recaídas. Como não perder o progresso que você fez até agora na sua caminhada cristã. O fato é que crescimento não é um processo tranquilo. O caminho da restauração é cheio de altos e baixos. Eu caminho com Jesus há mais de 35 anos. E minha vida não tem sido uma vida fácil. Eu sei, é uma vida que tem altos e baixos. Eu costumo comparar o processo de restauração com o desafio de subir dunas. Eu gosto de explorar dunas, ou a pé, ou de carro, quando pode, é permitido. E é complicado a pé, em duna muito frouxa, né? Areia frouxa, como nós temos esses dias, sem chuva, muito vento. Você dá 2 passos para cima e 1 para trás, né? Você anda e parece que o pé não sai do lugar, seu corpo não sai muito do lugar. E a nossa caminhada também é assim. Às vezes nós damos 1 passo para trás e damos 2 para frente e vamos caminhando. Para cada 2 passos que você dá para frente, você pode escorregar 1 para trás. E nem sempre é fácil caminhar adiante. Será que você é do tipo de pessoa que ao enfrentar problemas, você tende a retornar ao passado e aquele padrão de comportamento depois de ter vencido o problema? Ou seja, você já lutou com aquele vício que você disse, eu vou parar, e de repente você volta de novo. Aquela adicção que você diz, bom, agora chega, e depois você retorna, retrocede. Isso se chama recaída. O alcoólatra volta a beber. O jogador compulsivo volta a apostar. Aquele que come demais ganha peso de novo. O que trabalha compulsivamente enche a sua agenda de novo. Porque nós tendemos a repetir os padrões do passado. É muito fácil voltar às feridas antigas, aos velhos hábitos e aos velhos vícios. Hoje nós queremos analisar um pouco as causas da recaída. Depois de olhar de perto esse passo da manutenção, esse passo no caminho da restauração. Primeiro você tem que admitir e compreender e admitir que recaída tem um padrão muito previsível. Parece incoerente, mas todo acidente é muito previsível, não é tão imprevisível. Sempre começa com passos bem lógicos. Embora às vezes nos damos conta do desastre só quando realmente acontece, e aí vem o remorso, mas parte do segredo de não cair de novo é reconhecer que existe uma sequência lógica que te leva à queda.
Parte do segredo é isso, conhecer essa sequência lógica e cronológica, que se você aprende e detecta, pode lhe dar então condições para intervir no processo antes da recaída. Olha, tudo começa mais ou menos assim. Primeiro é a complacência. Sabe aquela sensação de que já ganhei? Você já viu aquele time que faz 1-0, 2-0, 3-0 e acha que já ganhou e começa a relaxar em campo e você vê o time adversário crescendo e de repente o placar é totalmente adverso? A sensação de conforto com a vitória imediata e a síndrome daquela ideia de já ganhei vão levar você a dizer coisas assim: bom, agora acho que eu posso caminhar sozinho, eu não preciso mais de ajuda, a minha dor diminuiu, embora não tenha sido eliminada, mas já posso bem sobreviver, não preciso mais de grupo pequeno, não preciso de conselheiro, não preciso de padrinho, de prestação de contas, eu não preciso das mensagens da restauração e nem preciso de pessoas agora se metendo mais na minha vida. Aí você diz: pronto, já ganhei, já ganhei, já ganhei. Você está a um passo da recaída, quando essa complacência começa a tomar conta do seu coração. A outra etapa é a confusão. Você começa a racionalizar dizendo assim: bom, pensando bem, se eu conseguir dar alguns passos, eu acho que eu não estava tão mal assim. A coisa não era tão terrível desse jeito. Então, afinal de contas, eu acho que eu posso resolver meus problemas. Tudo foi tão rápido. Talvez meu problema não era tão grave assim. Posso lidar com ele sem a ajuda de ninguém. E você acaba tentando minimizar aquele problema que estava lhe matando. Você sabe disso. Isso gera na tua mente uma confusão. A terceira etapa é quando você começa a caminhar em direção ao comprometimento. Aí a sua queda está bem próxima. Presta atenção. Até agora, tudo na sua cabeça. O que você pensa. Mas agora você começa a andar em direção ao lugar de tentação, o lugar onde você sabe que já caiu no passado. Você volta para o bar, você volta para o shopping, você volta para a lan house, você começa a abrir aquelas páginas da internet que ainda estão ali por trás do seu browser. Você começa a frequentar de novo aquele lugar, à noite, aquela casa de show. Você começa a andar com aquele povo que sabe bem o que é um baseado. Bom, o que quer que seja, você começa a andar na direção da queda. Voltar ao lugar, fonte do seu problema, é um problema e um passo da queda. É como aquele viciado em apostas que diz assim: eu vou ao bingo, mas só para ver o movimento lá. É para ver como é que está o negócio. Ou o alcoólatra que diz: eu vou no bar da esquina, mas é só para visitar meus velhos amigos. Cara, é arriscado. Esse é um padrão perigoso da presunção. Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. E principalmente quando você está nesse início de caminhada com o Senhor, de limpeza. Não volte ao lugar que foi fonte do seu problema. Finalmente vem a catástrofe. É quando você volta ao velho hábito, confuso, exposto ao perigo. A recaída é só uma questão de tempo. A antiga amargura, a crise de ira, o trago, o gole, a mentira, a sensualidade, os exercícios malignos, né? De pornografia. É como se tudo desmoronasse de vez. Catastrófico não é só a recaída, mas é todo esse processo que eu estou descrevendo para vocês, da complacência, da confusão, do comprometimento e por fim a catástrofe. Agora vamos entender por que da recaída. Quando você entende o processo, isso vai lhe ajudar na manutenção da sua restauração. Porque você tende a voltar, como eu também, àquilo que sabe que está errado, mas você tem a tendência de retomar, de retornar. O que pode causar um retrocesso?
Primeiro, voltar a utilizar a velha força de vontade. Gálatas 3:3 diz assim: como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus, não foi? E agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Força de vontade. No passo 1, você começa reconhecendo que não é Deus. Você diz, eu sou incapaz de mudar. No passo 2, lembra-se? Você aprendeu que só Deus pode mudá-lo. No passo 3, você entregou o seu problema a Deus e permitiu que Ele fizesse as mudanças em sua vida. No entanto, depois de um certo tempo, você começa a pensar, bom, estou mudando graças à minha força de vontade, meu poder, meu esforço próprio. Então Deus vai permitir, Ele não vai querer, mas Ele vai permitir o retrocesso na sua vida. Ele vai permitir que você caia e caia e caia, até chegar a um ponto de dizer, socorro, Senhor, eu não tenho mais forças. Mas aí você vai estar no fundo do poço de novo, meu amigo, de novo, minha amiga. Não. Zacarias 4:6 diz, não é pela força nem pelo poder que vocês vencerão, será pelo meu espírito, não é por força de vontade. Todo o planeta tem força de vontade. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. Vocês, embora poucos e fracos, diz o texto, vencerão, mas no poder do meu espírito, da minha atuação, Deus agindo em você. Lembre-se de que só Deus tem o poder para tirar os seus defeitos. Força de vontade só atrai fracasso e retrocesso. Essa loucura da lei da atração, o segredo, a grande mentira de que o homem é capaz de reproduzir essas coisas. Nós temos tentado isso desde o positivismo de Comte e tantos outros na história, e nada tem acontecido. Segundo lugar, quando você começa a ignorar alguns passos, aí vem o retrocesso, uma outra causa da recaída, do retrocesso, é quando você ignora alguns passos. Pressa é inimiga da perfeição. Não tente passar por cima de um passo que você considera fácil ou um passo que você considera difícil demais. Não adianta. Quando você está doente, o médico lhe receita um remédio, ele diz 24 comprimidos. Você toma o terceiro e o quarto, começa a se sentir bem. Qual é a sua tendência? Você para de tomar. Fica doente de novo. O vírus te pega mais forte ainda. O médico pergunta, você tomou o remédio? Você diz, tomei. Mas você não diz tudo. Até que o médico pergunta, você tomou todos os remédios? Você diz, não, eu parei na metade, eu parei no começo. Ele diz, está vendo? Então, não tem atalho para a restauração. Não ignore nenhum dos passos. Quando você diz, acho que eu não preciso do passo que fala sobre reparar erros cometidos, sua restauração vai ser parcial. Lembre-se que você não adquiriu esse problema, esse mau hábito, essa dificuldade no seu comportamento, essa sua falha de caráter. Você não adquiriu isso da noite para o dia. Levou tempo, muito tempo. Foi um processo na sua vida. Da mesma forma, você precisa ter paciência e perseverança na prática de todos os passos. A Bíblia diz assim em Gálatas 5:7, vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Jesus é a verdade. A Bíblia fala de conhecimento da verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Religião é fanatismo, cristianismo é lógica, é verdade. É princípio que você introjeta na sua mente, no seu coração, transforma isso em atitude e você começa a vencer aquilo que lhe destrói. Experimente. Experimente. Mas não ignore nenhum dos passos. A terceira causa do retrocesso é tentar restaurar-se sem apoio. Sem apoio, estilo lobo solitário. Highlander. Quando você diz, isso eu resolvo sozinho, não preciso da ajuda de ninguém. É o mesmo que pedir para tropeçar e cair.
Quando você pensa, vou ouvir as mensagens, mas nada de aconselhamento, não vou participar do programa do Celebrando, não preciso de grupo pequeno, não tenho que ir para o retiro espiritual, eu não preciso de nada disso. Você está cometendo um erro grave. Não é assim que funciona com as coisas de Deus. O remédio divino não funciona assim. Olha o que a Bíblia diz, Eclesiastes 4, 9 e 10. 2 pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se. Mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. Deus não nos fez para vivermos isolados. Você está me vendo aí na internet? Está sozinho? Procure o corpo de Cristo, uma igreja local, um grupo de amigos. Abra o seu coração. A maioria dos nossos pecados, a maioria é relacional. Nós pecamos contra alguém, nós erramos contra alguém, nós falhamos contra alguém, nós mentimos para alguém, nós cometemos todo tipo de delito. Os nossos vícios não só nos destroem, mas destroem a família, as pessoas que estão ao nosso redor, a mãe, a mulher, o filho, o pai, é ou não é? A sociedade sofre. Se o nosso pecado é relacional, a restauração também o é. Porque você recebe de Deus, compartilha com seu irmão, é apoiado por ele, apoiado pelas pessoas. Você precisa restaurar relacionamentos, pedir perdão, ser perdoado e perdoar a outras pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas, o maior e grande mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. O Senhor não te fez para ser um lobo solitário. Então, não tente restaurar-se sem apoio. Hebreus 10, 25 diz, não abandonemos a congregação, não abandonemos o corpo de Cristo, não abandonemos a reunião, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Isso não é porque eu quero público ou plateia, não. Não é porque a igreja precisa de número de pessoas, quanto mais gente, mais trabalho. Mas o fato é que Deus nos fez para vivermos em comunidade. E igreja é isso, grande grupo, pequeno grupo. Sozinho você obterá algum sucesso, mas não será duradouro nem profundo, porque somos pessoas relacionais. E a raiz do nosso problema é relacional. Sem apoio você vai acabar tendo uma recaída. É como dirigir um carro a 80 km por hora e de repente soltar as mãos da direção. Ele vai caminhar por um tempo. Muitos dos motoristas que dormem ao volante experimentam esse fenômeno. O asfalto é capaz de levar o seu carro por alguns metros sem problema. Pode tirar a mão, ele vai. Mas uma hora vai cair, uma hora vai bater, uma hora vai escapar, uma hora ele vai atravessar. Não largue, não largue. A quarta causa de retrocesso é tornar-se orgulhoso. É o orgulho. Nosso orgulho e a nossa autoconfiança nos leva a dizer, eu sou forte, eu venci aquela mágoa, eu venci este hábito, eu perdoei, eu fechei a porta, tudo bem, mas veja o que a Bíblia diz. A desgraça está um passo depois do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. Provérbios 16, 18. Mantenha-se humilde ou você vai acabar tropeçando. Os arrogantes e os orgulhosos ficam cegos em relação aos seus próprios defeitos e fraquezas. Eles não pedem ajuda, eles não pedem perdão, não reparam o dano que causam a outras pessoas. O pior do orgulho é a tendência de culpar sempre os outros. Orgulho leva-nos a colocar a culpa em outras pessoas. 1 Coríntios 10, 12 diz assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. A área que você julga ser a mais forte é a área que você menos protege. Eu fico me lembrando aqui dessa área da intimidade, da sexualidade, da sensualidade. E às vezes eu fico pensando, por que com a minha idade, com o meu relacionamento, com a minha esposa, eu ainda tenho práticas que parece que eu tenho problemas nessa área. Aí eu digo, por quê? Porque eu tenho problema nessa área.
Então as minhas cercas precisam ser colocadas sempre muito distante. Ah, mas eu não tenho mais esse problema. Ah, aparentemente eu não tenho esse problema. Como? Quando eu me sinto forte, aí eu fico fraco. Quando eu me sinto fraco, aí eu sou forte. Porque eu dependo de Deus, da graça de Deus e do poder de Deus. Não vacile. Não depende de você, não é a sua força e não é porque você é forte. Você é fraco, eu sou fraco, nós somos fracos. Por isso precisamos de humildade para a gente continuar na presença de Deus, dependente dEle. É o que Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Pobre de espírito é pobreza daquele, não é pobreza de dinheiro. É uma ilustração e um paralelo. O pobre depende, o pobre sempre pede, o pobre necessita. E quem é pobre espiritualmente é aquele que, não é aquele indivíduo que, esse cara é um pobre de espírito. A turma usa porque ele devia ser rico de espírito. Não, o pobre é aquele que é dependente de Deus. Pobre no espírito é o que depende de Deus. Ele não é rico, orgulhoso, achando que tem tudo que é Deus e que não precisa de Deus. Seja humilde. A melhor proteção contra o retrocesso e a recaída é manter-se humilde e dependente de Deus. Como é que você previne o retrocesso? Vamos falar aqui de prevenção, tá? Exame de prevenção. A melhor coisa é manutenção. É esse passo. Mantenha-se praticando os passos. Vamos ao passo 7, então. O passo 7 é o passo da manutenção. Você vai dizer assim, reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para seguir a vontade de Deus. 3 elementos importantes aí, autoavaliação, leitura e oração. Isso está baseado em Marcos 14:38. Jesus disse, vigiem comigo e orem para que o tentador não domine vocês, pois embora o espírito esteja preparado, o corpo é fraco. Jesus está dizendo que a natureza humana tende a recair, retroceder. Mesmo quando você tem consciência da destruição, faz parte da sua natureza, da minha natureza, deixarmos que os velhos problemas voltem à tona, as velhas mágoas. O indivíduo deixa de beber, daqui a pouco ele tem uma decepção. Como é que ele vai resolver? Do jeito que ele resolvia antes, enche a cara. Que ele sai da realidade, ele não precisa enfrentar, ele não precisa confessar, ele não precisa pedir perdão, ele não precisa abrir o coração. Então ele volta para lá. Está desiludido com a vida? Vamos fumar, vamos beber, vamos cheirar. As pessoas não fazem isso só pela droga em si, pela coisa em si, não é só por isso. É porque há um sentimento de vazio, há um momento, há uma situação na vida em que o indivíduo diz, eu não sei enfrentar isso de cara limpa. Então, ele volta, ele volta, ele volta, ele volta, ele volta, ele volta. Jesus nos convida à vigilância e à precaução. Eu quero falar aqui de 3 ferramentas de manutenção, que a gente já viu exatamente no enunciado do 7º passo. Avaliação, meditação e oração. 3 ferramentas para evitar a recaída. Vocês imaginam se eu estivesse dando a vocês um guia para você se ver livre de um câncer. Para dizer assim, o câncer não vai te pegar mais se você seguir estes passos. Se você avaliar, meditar e orar. O câncer do erro, do mau hábito, da falha de caráter, da ira, da droga, da sensualidade, da loucura, da bebida, da adicção, o câncer que lhe persegue, pode ser evitado, pode ser prevenido, pode ser afastado, se você usar essas 3 ferramentas de manutenção. Primeiro, a avaliação. Por isso que falam do câncer de mama, né? Avalie, façam um check-up. 2 Coríntios 3:5 diz, façam a verificação de vós mesmos.
A tradução antiga diz: examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos, examinai-vos. É a Bíblia que manda. Façam um exame. Lamentações 3,40 diz: devemos examinar nossa própria vida, devemos nos arrepender de nossos pecados e voltar para o Senhor. O que é que nós devemos examinar? Essa área da avaliação, abre um parênteses aí, eu vou dizer assim: o que é que você precisa examinar sempre? Fazer um check-up sempre, tá certo? A primeira área é a área física. A segunda área é emocional. A terceira área é relacional e depois a área espiritual. 4 áreas para você fazer um check-up constante, avaliação constante. Primeiro, a área física. Faça a pergunta assim, ó: o que é que em meu corpo, ou o que é que o meu corpo está me dizendo? O que é que em meu corpo está estranho? Fora o envelhecimento normal, o seu corpo somatiza problemas emocionais. Muitas das nossas doenças, se não a maioria delas, tem a ver com essa questão emocional. Faça a pergunta: o que é que meu corpo está me dizendo? Seus músculos estão tensos, você tem dores de cabeça, dores nas costas, seu corpo é um termômetro, seu corpo é uma luz de advertência mostrando que há algo errado em você. Depois de 54 anos de idade, eu já começo a conhecer meu corpo. Quando meus lábios explodem a herpes labial, tem algo muito errado comigo. Quando o meu estômago começa, quando o refluxo bate, quando a coluna começa, eu sei que tem algo errado comigo. Excesso de uma série. Eu não vou continuar falando, senão você vai dizer: pastor, eu vou orar por você, está todo quebrado. Sabe nervos à flor da pele? Eu sei o que é isso. Porque quando eu começo a ficar estressado, nervos à flor da pele, quando eu começo a ficar insuportável, eu tenho que sair correndo. Time out, como diz o americano. Dá um tempo, meu. Como diz o surfista, hang loose. Pega a prancha. Vai surfar, meu amigo. Teu corpo está mal. E você pensa que evangelho é coisa para anjinho de asa, que não tem corpo, desencarnado, é? Evangelho é salvação e saneamento. Evangelho é salvação e saúde física, porque Deus está interessado no seu corpo, assim como Ele está interessado no seu interior, no seu espírito e na sua alma. Evangelho é muito mais concreto do que a gente pensa. Deus se fez gente, virou gente como a gente, para sentir nossas dores, para morrer na cruz como Jesus morreu, porque Ele dá importância ao corpo. Preste atenção no que o teu corpo está dizendo, cara. Você toma todas, bebe todas, come todas, e aí? Vai ter que lamentar lá na frente, porque isso vai ter consequências na sua vida. Então, viver de forma regrada e ouvir o seu corpo é muito importante. Tem gente que não vai ao médico porque tem medo de se expor, de se abrir, de se colocar num processo de restauração física, que na maioria das vezes tem componentes espirituais e emocionais por trás. Ei, o que é que meu corpo está me dizendo? Está com fome? Cansado? Fatigado? Estressado? Ouça o seu emocional. O que é que você está sentindo? Estou permitindo que minhas emoções venham à tona ou estou reprimindo? Você ri para todo mundo e por dentro você está um vulcão de zangado. Reprimir suas emoções reais é como sacudir uma garrafa de refrigerante e não tirar a tampa. Eventualmente vai explodir, vai explodir, vai explodir. Se você está ferido e não admite lidar com seus sentimentos, com seus ferimentos da alma,
você vai acabar prejudicando você e as pessoas ao seu redor. Examine seu coração, então. Pergunte assim: será que eu estou magoado, exausto, com medo, com raiva, irado, sinto-me isolado, depreciado, diminuído, colocado para escanteio, traído? Sinto-me isolado? Será que estou ressentido com alguém? Estou tenso? Estou ansioso? Estou com medo do futuro, com medo da velhice, com medo do desemprego? Abre o jogo, cara. Antigamente quem vivia em igreja eram aquelas pessoas plásticas, que tinham uma espécie de máscara, que só mostravam que eram super poderosos. O povo lá fora tinha até medo de chegar perto de um evangélico, porque o cara logo chamava tudo de pecado, e ele era o homem plástico. Aí o povo dizia: para ser desse jeito aí eu não consigo não, ó. Mas por dentro o indivíduo estava quebrado, arrebentado, porque não tinha como abrir o jogo na congregação para dizer: estou mal. E aí quando você ouvia, era um escândalo. Assim acontece com homens de Deus, pastores e líderes, que todo mundo olha e diz: esse cara deve ser um super-homem. Daqui a pouco ele despenca, porque ele não consegue abrir o coração com ninguém. Ninguém vê os defeitos dele, ninguém enxerga a meia, o suor, a sujeira, ninguém vê os sentimentos, ninguém vê. Hoje eu estava num bate-bola aí de madrugada, e um amado irmão chegou do meu lado e disse assim: pastor, semana passada o pastor estava meio estressado, né? Isso é mesmo. Reclamou demais. Eu disse: tá bom, meu irmão, me perdoa, eu vou jogar aqui atrás. Aí eu fiquei lá atrás hoje, de madrugada, no jogo. Aí teve uma hora que eu ia ficar estressado. Aí eu cheguei para o meu irmão e disse assim: faz o seguinte, diga para aquele camarada lá, para ele fazer aquele negócio lá, porque senão eu vou me estressar com ele. Eu não podia segurar os sentimentos. Eu estou estressado. Cara, tem que falar, pronto. Mas que gostoso, né? Você viver numa comunidade onde o irmão pode chegar para o pastor, botar o dedo no nariz e dizer: ei, cara, calma aí. Tá bom, meu irmão, me perdoa em nome de Jesus. Calma, pastor, segura aí, não desce da cruz. Você tem que olhar quais são os seus sentimentos mais profundos. Examina. Outra coisa, suas relações, tá? Faz uma avaliação relacional. Você está em paz com todo mundo? Paulo diz em Romanos 12:18 que você deve ter paz com as pessoas tanto quanto for possível. Tem gente que não quer paz com você. Mas você precisa dispensar perdão, perdoar, para viver em paz com as pessoas. Pendências com pessoas vão frear sua restauração, vão lhe prejudicar no caminho da restauração. A Bíblia diz em Mateus 5:23 que você, se tiver alguma coisa com seu irmão, larga a oferta. Depois resolve o seu problema, depois vem e vai resolver o problema da sua oferta aqui. Tá? Quando permitimos que alguém ocupe a nossa mente de graça, somos controlados por essa pessoa. Por exemplo, está lembrado da tia Maria? A tia Maria magoou você faz 15 anos. Ela vive a 1000 quilômetros de distância. Mas você acorda todo tempo pensando nela. Tia Maria. Faz 15 anos, cara. A mulher está alugando a tua mente e não paga aluguel. Você permite que ela viva na tua cabeça porque você não liberou perdão. Para com isso em nome de Jesus, isso vai lhe arrebentar. Alguém que lhe incomodou, alguém que lhe violou, alguém que lhe abandonou. Você precisa tirar isso da sua cabeça para viver em paz com essa pessoa. Pensar nela, lembrar dela, encontrar-se com ela em qualquer lugar do planeta e poder dizer: em nome de Jesus, já liberei perdão para você. Pode ir. Eu quero é paz, viver em paz, dormir em paz, porque esses sentimentos de amargura destroem a sua vida, destroem a vida das pessoas. Faz uma avaliação relacional. E espiritual. A pergunta é: estou dependendo de Deus de verdade? Momento a momento? No fim do dia, os comerciantes gostam de
Né? Meu pai que trabalhava na feira, eu estive no Mercado Central em São Paulo esses dias, e os comerciantes no final da feira vão avaliar as frutas. Tem fruta que não presta, joga fora, mas tem fruta boa. E ele guarda e resgata, ele faz um levantamento de tudo que restou. Nesse levantamento eles não olham apenas para as frutas estragadas, mas também para as boas. Espiritualmente você tem que fazer uma avaliação da sua vida, celebrar os seus sucessos, confessar os seus fracassos. Você celebra seus progressos, por menores que sejam, por favor, celebre. Eu estou acompanhando um irmão em Cristo que é fumante inveterado, fumava 3 carteiras de cigarro um tempo atrás, agora está fumando uma só. Eu disse para ele o seguinte, eu disse, rapaz, como é que faz esse negócio? Você quer que eu vá comprar essa carteira para você? Eu compro. Mas eu compro com uma condição, cada dia eu tiro um. E te devolvo com um cigarro a menos, pode ser? A pessoa, o pastor comprando, chegar no supermercado, dá uma carteira de cigarro. Aliás, no supermercado não tem, né? Onde é? No bar? Tem? Dá uma carteira de cigarro aí. Para quem é? Para o meu amigo ali, só que eu vou arrancar logo 2. Tome. Um dia eu vou entregar a carteira vazia para ele. Mas quando eu penso que ele deixou uma, deixou 2 e agora só está em uma e vai diminuir, eu celebro com ele todo dia. Eu digo, glória a Deus. Glória a Deus. Para aqueles crentes legalistas e plásticos, só servia se ele jogasse as 3 pelo mato, pelo chão de uma vez só. As coisas não acontecem assim na nossa vida. E Deus sabe disso. Às vezes o Senhor opera um milagre e você perde a vontade de fumar. Eu larguei de fumar, larguei de beber. Foi tudo uma coisa em cima da outra. Algumas coisas, mas outras, mesmo depois de convertido, eu continuei lutando com elas. Até que o Senhor me libertou completamente daquilo. Dá para entender o que é o caminho da restauração? Não é ser complacente, não é ser amigo, conivente com o pecado de ninguém. Mas é dar ao pecador, como Deus dá, a oportunidade dele ser restaurado num processo e celebrar com ele cada vitória. Limpo só por hoje. Que música tremenda hoje à noite aqui, né? A Bíblia diz em Gálatas 6,4, cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Parece paradoxal, mas podemos nos orgulhar com humildade, dizendo, estou orgulhoso do que Deus está fazendo em minha vida, sou agradecido pelo fato dele estar trabalhando em mim e posso ver o progresso na minha vida, um dia de cada vez. Quando é que você deve fazer essa avaliação? A qualquer momento, quando sentir que precisa. Examine o que o seu corpo está dizendo, o que as suas emoções estão dizendo e o que o seu espírito, ou o Espírito de Deus está dizendo ao seu coração. Você está sintonizado com Deus agora? Tem algum conflito de relacionamento? Faça avaliação diariamente. No final do dia, no final de cada dia, antes de deitar, ao encostar a cabeça no travesseiro, descubra um lugar quieto, reveja o seu dia, analise o seu dia, confesse suas falhas, celebre suas vitórias, ligue para alguém, fale com a esposa, fala com o esposo, diz, hoje foi um tremendo dia. Também anualmente, estamos chegando no final do ano, faça um check-up avaliando seu corpo, suas emoções, seu espírito. Avalie o ano que vai se passando, planeje o próximo. Faça um retiro de um dia, um inventário moral, tire um tempo de folga para analisar a sua vida, observe a sua vida e veja se está tudo em ordem. Priorize as coisas importantes nela. Muitas pessoas costumam fazer isso no final do ano, avaliando o ano que passou e planejando o próximo. Primeira ferramenta, avaliação. Olha o que o teu corpo está dizendo. Olha o que o teu coração e teu sentimento está dizendo. Olha o que o teu espírito está dizendo. A segunda é meditação. Meditação é uma palavra bíblica que tem sido muito mal usada por muitos. Aliás, nós associamos meditação aos monges do Tibete. Mas meditação, biblicamente falando, que é um conceito do Velho Testamento, nós podemos aqui datar de 3.000 anos, 1.000 anos antes de Cristo. Davi falava da meditação nos Salmos, é coisa muito antiga. A Bíblia fala disso há muito tempo, há muitos anos atrás, muitos séculos, milênios atrás. Sabe o que significa meditação? Biblicamente falando, significa diminuir o ritmo para ouvir a voz de Deus. Meditar.
é diminuir o ritmo para ouvir a voz de Deus. A meditação tem ligação com a palavra de Deus, com a Escritura. Eu gosto de entrar nas livrarias e dar uma olhada nos livros, ou no aeroporto, uma livraria evangélica, não evangélica, eu gosto de entrar. Uma infinidade de livros, de todo tipo. Eu fico pensando como é que essas pessoas não têm acesso às meditações da palavra de Deus com mais assiduidade, com mais facilidade. Por que é que nós não temos essa Bíblia numa linguagem mais fácil, mais simplificada? Provérbios, Salmos. Muita ocupação prejudica a restauração e o crescimento. Aliás, o inimigo de Deus sempre tenta cada um de nós com 3 poderosas armas para atrapalhar ou nos impedir de termos um tempo a sós com Deus. Ele usa barulho, pessoas e pressa. Barulho, pessoas e pressa. O Salmo de número 1, versículos 1 a 3 diz: felizes são aqueles que têm o prazer na lei do Senhor e nesta lei meditam de dia e de noite. A palavra de Deus lida. Às vezes eu leio vários capítulos, às vezes eu leio um livro inteiro, às vezes eu leio um capítulo só, às vezes um versículo é suficiente para eu ficar mastigando aquilo na minha mente. Ouvindo a voz de Deus falando comigo através da sua palavra. Deus não vai baixar em algum canto para dizer alguma coisa para você extraordinária que ninguém ouviu. Ele deixou aqui um livro, 66 capítulos, tem letra aqui à vontade, tem carta de Deus para você à vontade, tem recado de Deus para você à vontade, pois comece a ler. A chave para o crescimento é ter raízes profundas na palavra de Deus. O salmista diz que essas pessoas são como árvores que crescem na beira do riacho. Elas dão frutas no tempo certo. Suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem prospera, dá certo. O Salmo 119:11 diz: tuas palavras estão sempre presentes em minha mente. Penso nelas muitas vezes para não pecar contra ti. A versão antiga diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Está certo? A queda é evitada pela palavra. Quando eu me vejo sozinho, sendo tentado por alguma coisa, a palavra de Deus é que vem na minha mente. Não é a lembrança da minha mulher, simplesmente. Não é a lembrança da minha família. Não é a lembrança dos irmãos. Não é a lembrança da polícia. Não é a lembrança da cadeia. Não é a lembrança das regras. É a lembrança de que há um Deus que me ama, que me restaura, que cuida de mim. E por Ele, só por Ele, eu sou capaz de dizer não. No poder dele e por ele, sou capaz de dizer não para aquilo que me mata e para aquilo que mataria as pessoas ao meu redor. Medita na palavra dia e noite. Agora eu quero falar de uma terceira ferramenta que Deus indica como útil na manutenção da restauração: a oração. Oração é uma maneira pela qual você se conecta com o poder superior, com Deus. Você na oração pode dizer: eu não consigo, mas o Senhor pode me ajudar. Como é que eu recebo o poder de Deus? É através da oração. A maioria das pessoas não compreende que você pode orar sobre qualquer coisa, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa que você necessite diante de Deus. Deus é Pai amoroso. Talvez Ele seja o pai que você nunca teve. Teu pai nem sempre lhe deu aquilo que você de fato precisava. Ele lhe deu talvez coisas que você não precisava, até coisas que lhe prejudicaram. Sua mãe, seu pai, seu patrão, seus professores, seus amigos, seu pastor, é provável, seus líderes espirituais podem ter dado a vocês coisas que vocês nem precisavam, que aliás foram até prejudiciais. Mas Deus é um pai amoroso. O salmista diz no Salmo 27:10, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é eterno Pai amado. Ele não vai negar a você bem algum. Ele não vai negar a você aquilo que lhe faz bem. Não peça besteira, porque Ele não vai dar.
mas peço o que é correto dentro da vontade dele. Por isso que é importante ler a palavra, porque quando você lê a palavra, você conhece a mente de Deus. E quando você pede aquilo que você sabe que o Pai gosta, é uma beleza. O vovô é um pai abobalhado, né? Mas quando a neta pede chup-chup, eu fico pensando, cara, não acredito. Ketchup? Não. Mas quando a neta abre a boca e diz maçã, ao vovô, despeja uma tonelada de maçã em cima dela. Porque, cara, refri, ketchup, aqui e acolá até que vai, não é não? Mas não é alimento, não é o que faz bem, né? Mas a fruta, o legume, não é verdade? A verdurinha, hein? Uhum. Peça para o vovô que ele dá. Peça para o papai eterno que ele vai dar aquilo que você precisa. E na meditação você vai aprender aquilo que ele está disposto a lhe dar, que é o melhor para você. Peça, peça. E isso você faz em oração. Uma necessidade financeira real, uma necessidade física real, relacional, espiritual, emocional, uma necessidade. Aí a pergunta vem, então, como é que eu faço para orar? Eu não sei orar, o que é que eu faço para orar? Os discípulos fizeram a mesma pergunta. E o que é que Jesus respondeu? Vocês orem assim. Aí ele disse, Pai nosso, estar no céu, santificado. Não? Estão lembrados? Agora preste atenção no que eu vou dizer aqui, meu amigo. Você está querendo aprender a orar? Vamos lembrar de uma coisa. Jesus não disse, meus filhos, orem isto. Ele disse, orem desse jeito. Isso aqui é um modelo. Porque versículos antes de Mateus capítulo 6, lá do Pai Nosso, 6:9, Jesus diz assim, não usem de vãs repetições. Porque tem gente que acha que quanto mais repete, mais Deus vai ouvir a mesma ladainha, 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 a mesma ladainha. Todo dia, toda hora, meu querido, não é por aí. Ele é teu pai, ele vai ouvir você falando com ele. Pai, eu estou mal, pai, estou bem, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. Ele está te dando um padrão, o padrão é Pai Nosso. Primeiro, entenda que ele é Pai, ele está nos céus. Primeiro, santifica o nome dele. Que a vontade dele seja feita, você tem que pedir que o reino dele prevaleça, e aí você pode pedir as coisas essenciais da vida, pão nosso, perdão nosso, proteção nossa de cada dia. Isso é um padrão de oração, tá certo? Então fale com Deus, ore. Avaliação, meditação e oração. Eu gostaria que você observasse algumas coisas acerca da oração do Pai Nosso. Não é ora isto, mas ora desse jeito. Então é importante para a manutenção da sua restauração, cuidar desse espaço, desse passo em particular, dessas coisas importantes que podem prevenir a sua queda. Ela é previsível, você sabe que vai cair. Cara, por que é que você passou naquele lugar? O cara disse assim, pastor, eu passava ali naquele cinema, lá tinha uns filmes pornográficos, eu ficava ali, aquilo era uma loucura para mim, me levava a pensamentos ruins, a masturbação, me levava a pensamentos sujos, eu não conseguia mais limpar minha mente, e eu queria deixar disso, mas não tem jeito. Aí, eu disse, e aí, quando é que isso acontece? É quando eu vou para a escola, eu sempre tenho que, eu passo por ali eu caio. Aí eu digo, meu amigo, me diz uma coisa, para ir para a escola você precisa passar naquela rua? Ele disse, na verdade não. Cara, a escola é para lá, meu amigo. O que você está fazendo aí nesse caminho? Percebe? A queda é previsível. Aquela hora que você fica de bobeira, para quê? Por que você tem que dizer que amor é abrir a blusa, abrir a roupa e se entregar sensualmente, sexualmente, sem nenhum relacionamento, por que tem que ser desse jeito? Isso é demonstração de amor? Cara, você está dando sopa para o inimigo, para quê?
A internet, naquela hora, você vira o seu monitor, esconde de todo mundo, não quer que ninguém vê. Sabe aquela história que alguém chega na sala, todos os sites, as janelas se fecham rápido. E se for o pastor que estiver chegando, aparece lá o Salmo 23. O computador começa a cantar, né? O Senhor é o meu pastor. Cara, mete tudo quanto é trava do seu computador lá. Faz uns negócios para você não ter que entrar mais ali. Você não é forte o suficiente para dar sopa para o teu erro. Sai disso aí, você não precisa disso. Às vezes as pessoas me perguntam, mas pastor, o crente pode frequentar tal? O crente pode ir até, só não dá para ir no inferno, porque Deus não vai permitir. O crente pode ir em qualquer canto. O crente pode tomar isso, pode tomar aquilo. A Bíblia não proíbe ninguém de fazer essas loucuras, não. Agora, isso vai levar à destruição. Deus não vai pegar você pela mão e dizer para você por onde você deve andar e vai impedir você de entrar naquela boate, não. Mas o que é que você vai fazer lá? Você vai evangelizar a Madre Teresa de Calcutá? Você vai dar sopa para o inimigo? De novo, cara, você precisa disso. Você gosta de boa música, mas tem que ser naquele lugar, naquele ambiente, debaixo daquela condição. Para quê, cara? Você gosta de alegria, mas tem que ser na base do uísque. Toma uma, duas, três, quatro, cinco, a saideira, a entradeira, a saideira de novo, cara. Está entendendo? O passo para a queda é muito previsível. E a arte de se manter no caminho da restauração é também conhecer esses passos, quando o gatilho vai ser apertado na sua vida em relação à ira. Né? Você é irado no trânsito, então, cara, arruma outro lugar, outro caminho, outra rota. Liga o som, compra um Fusca. Você não vai se irritar com ninguém. E ninguém vai ficar na sua frente, assim, atrapalhando o trânsito. Você vai atrapalhar. Ouça o som das buzinas. Está entendendo? Mais ou menos por aí. Vamos ouvir um testemunho do nosso amado irmão Alexandre. Oi. Meu nome é Alexandre. É muito bom estar aqui e compartilhar um pouco da minha história, como o meu poder superior, Jesus Cristo, tem me sustentado nesse caminho de restauração. Sou um discípulo de Jesus que luta com procrastinação, omissão, inconstância, baixa autoestima, entre outras falhas de caráter e maus hábitos. Nasci e fui criado em Guaratinguetá, uma cidade do interior de São Paulo, por pais evangélicos. Desde meus 14 anos, tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, mas nunca me aprofundei no meu relacionamento com Ele. Apesar de ser um lar evangélico e frequentar uma igreja, hoje compreendo que Jesus nunca foi o sustentador da casa de meus pais e, consequentemente, o casamento deles terminou em separação depois de 22 anos. Aos 15 anos, comecei a trabalhar e achei que podia viver uma vida independente. Aos 20, passei um concurso público federal na aeronáutica. Após 2 anos de serviço no interior, pedi minha transferência para a capital. E 4 anos depois, para Fortaleza, onde concluí uma faculdade. Após 10 anos de serviço, pedi baixa da aeronáutica, pois surgiu uma oportunidade na iniciativa privada. Fiz isso contra a vontade da minha noiva, pensando somente em mim mesmo. Mesmo assim, nos casamos um mês depois. Eu estava com 29 anos. Sempre desenvolvi relacionamentos superficiais em minha vida. Nunca quis que as pessoas soubessem das dificuldades pelas quais estavam passando. Até com minha esposa, eu tinha receio de me abrir e me expor com medo da crítica. Hoje eu entendo que o isolamento foi a pior estratégia, pois além de não resolver os meus problemas, os agravou. Só tive coragem de pedir ajuda quando cheguei ao fundo do poço no meu casamento. Vi que meu casamento era só de aparências e haviam muitos conflitos. Também na minha vida profissional as coisas iam de mal a pior, pois as minhas expectativas e sonhos não se concretizaram. Foi nessas circunstâncias que percebi que não tinha ninguém para compartilhar as minhas dificuldades. Em julho de 2004,
li o livro Uma Vida com Propósito. Imediatamente entendi que a tese do autor confrontava tudo que eu tinha tentado viver até aquele momento. Ele explicou que o propósito da minha vida não era eu mesmo, nem meu bem-estar, nem minha satisfação pessoal, e sim glorificar a Deus em tudo. Entendi que precisava mudar algumas coisas e comecei a ler a Bíblia de forma mais disciplinada e a me concentrar na procura de Deus. Nesta época, eu já frequentava a IBC, então me inscrevi no curso Homens de Deus, participei do Retiro Espiritual de Homens e procurei uma pessoa para me ajudar como conselheiro nesse processo. Todas essas estratégias trouxeram um alívio momentâneo, mas em novembro de 2005 as coisas pioraram. Após 8 anos e meio de casado, minha esposa decidiu sair de casa com os filhos. Fiquei desempregado e a minha enteada foi morar com os avós. E depois de 2 meses, meu filho de apenas 4 anos de idade veio morar comigo. Em tudo isso, eu me vi de mãos atadas. Eu não conseguia ver uma alternativa. Não havia nada que eu pudesse fazer. Já frequentava o Celebrando Restauração desde agosto de 2005 daquele ano. Foi neste momento que decidi me aprofundar no programa de 12 Passos, no início de 2006. Então eu estava com muito medo de não conseguir fazer as mudanças que precisavam ser feitas. Mas resolvi dar uma chance a mim mesmo e confiar nessa ferramenta. Fui fiel desde o início, larguei a mão do volante, passei para o banco do passageiro e permiti que Jesus Cristo assumisse o controle da minha vida que estava desgovernada. Até aquele momento, eu não tinha ninguém com quem pudesse me abrir. Então decidi que Jesus Cristo seria a pessoa com quem eu iria aprofundar meu relacionamento. Sempre tentei fazer mudanças, mas nunca consegui mantê-las por muito tempo, pois luto com a inconstância. E o Celebrando foi uma ferramenta para eu caminhar um passo de cada vez. Abri-me para aprender com outras pessoas e abri meu coração e as minhas lutas sem medo das críticas. Hoje tenho experimentado grandes mudanças que Jesus Cristo tem me proporcionado. Na vida de meu filho que mora comigo, consigo perceber circunstâncias que nunca havia notado enquanto convivi com a minha esposa e minha enteada. Por mais estranho que os outros possam achar, hoje percebo que Jesus usa situações negativas para tratar as minhas falhas de caráter e os meus maus hábitos. Hoje estou com 39 anos e estou conseguindo desenvolver e manter relacionamentos sinceros e saudáveis. Me sinto sóbrio e equilibrado, entendendo o que é importante e o que é secundário no meu processo de restauração. Antes, eu tratava com Deus de forma genérica e superficial. Hoje consigo ter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, conhecendo o seu propósito na minha vida e compreendendo como posso ser fiel a Ele nesse processo. Se antes a minha vida era caracterizada pelo egoísmo e isolamento, hoje um sinal da minha saúde emocional é o amor que sinto pela minha família e pelo meu próximo. Estou servindo no Celebrando Restauração, dirigindo um grupo de passos, facilitando um grupo de apoio, sendo padrinho e parceiro de prestação de contas de outros homens e falando sobre mim com transparência. Ainda estou em restauração em várias áreas. Estou separado da minha esposa que hoje mora na Espanha e se recusa a considerar uma reconciliação. Entendo que algumas consequências dos meus erros passados podem ser restaurados, enquanto outros talvez nunca serão. Mas creio que Jesus Cristo é soberano sobre a minha vida. Como está escrito em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Quando as pessoas me perguntam sobre que esperança é esta, tenho em meu coração o texto de Jeremias 17:7. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Agradeço a Deus por essa igreja ser um local onde posso caminhar em restauração, partilhando minhas lutas e dificuldades, e agradeço às pessoas que têm me ajudado nesse processo. Obrigado pelo silêncio. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite.
Rogamos que a Tua palavra propicie as transformações necessárias para as pessoas que estão aqui, Senhor. Que ela seja luz, bálsamo, cura, restauração. Que essa palavra dê esperança. Eu peço também pelas pessoas que estão na internet, Senhor, nos ouvindo, nos vendo, nos lugares mais longínquos, Senhor, desse planeta, que eles também tenham ali um encontro pessoal contigo, Jesus. Te agradecemos por essa noite, pela preciosidade da nossa reunião aqui contigo, pois oramos agradecidos em nome de Jesus.